Queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui Marcos capítulo 2, versículo do 1 ao 12, diz o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Nesse texto, meus amados irmãos, o evangelista Marcos começa a narrar uma história surpreendente. Ele vinha iniciando o seu evangelho, a história da redenção, mostrando de fato como Jesus começou o seu ministério. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos que falam do Senhor Jesus Cristo. 3 deles têm a mesma visão de Cristo, mas com propósitos diferentes. Enquanto Mateus quer narrar que Jesus, ele é o Messias prometido, ele é o rei que veio para salvar Israel e todos os povos, por isso que ele sempre cita muito o Velho Testamento. Lucas quer mostrar para a gente que Jesus Cristo é o homem perfeito, é aquele homem que veio, que é Deus, que está conosco e que veio salvar a gente de toda tribo, nação, povo, raça. Já Marcos quer mostrar para a gente que Jesus, ele é o servo perfeito, ele é aquele que veio para realizar os milagres de Deus. Ele não somente prova que ele é Deus pelo que ele fala, pelo discurso, pelas parábolas, mas também prova que ele é Deus pelas obras dele. É por isso que Marcos começa falando que nosso Senhor Jesus Cristo já começa com um monte de milagre em cima de milagre. Ele sempre fala isso, não tem muitas parábolas, porque um servo não ensina, um servo não tem genealogia, um servo atua, um servo faz coisas. E é por isso que você vê no Evangelho de Marcos muitos milagres. E é por isso que eu escolhi esse texto para que a gente pudesse trabalhar hoje. Na década de 80 surgiu uma teologia, um ensino muito errado, que julgo eu veio das profundezas do inferno. É chamada de teologia da prosperidade. Nosso pastor tem combatido ela bastante aqui na igreja. Mas esse ensino diz para as pessoas de que elas não podem sofrer, de que se elas estão sofrendo é porque elas estão em pecado, e de que Deus sempre quer operar milagres naquelas pessoas. E é por isso que você vê na televisão muitos cultos ou programas de pessoas sendo entrevistadas dizendo que Deus curou isso, curou aquilo, porque hoje o que importa mais do que o perdão de pecados é ter uma cura física, é ter uma visão restaurada, é ter uma mão que estava descompassada ser ajustada. A questão é que as pessoas transformaram Deus em um mordomo e esqueceram do plano da redenção, de que Deus veio salvar o pecador, e colocaram um milagre acima do Deus do milagre. Queria abrir um parênteses aqui e dizer que eu não quero dizer que a questão não é que Deus faz ou não faz milagre. Nós cremos que Deus faz milagre. Nós somos fruto de milagre. Nós experimentamos milagre todos os dias. Nós experimentamos ano passado como igreja um milagre muito grande, que faz portas trancadas, e Deus proveu uma grande quantidade que, se fosse para o nosso recurso, nós não queríamos arrecadar. Então Deus faz milagres, mas eu quero tratar com os irmãos hoje qual é o propósito do milagre diante de Deus. Por que Deus faz milagres? Para que, se Deus ele tem controle de todas as coisas, por que ele atua também com movimentos extraordinários, se ele também é o Deus do ordinário, do comum? Então vamos analisar comigo nas 3 perspectivas. O que é que o milagre revela nos crentes,
O que é que o milagre revela em relação aos ímpios e o que o milagre revela em relação a Deus? Primeiro ponto, eu queria tratar com os irmãos do que é que o milagre revela em relação aos crentes. Confira comigo no verso 2, quando Marcos narra para a gente a reação da população, a reação das pessoas quando tem a notícia que Jesus está na casa delas. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. A questão que Marcos quer narrar aqui é que ele fazia tantos milagres, era tão expoente no seu ministério, que criou-se meio que um cordão de isolamento numa casa. Era tão grande a notícia de que Jesus estava ali, de que ele curava, dos ensinamentos dele, de que as pessoas esperavam que fossem curadas, e uma multidão muito grande assentou-se na sua casa, ou foi ter com ele, a ponto de quando os 4 amigos, ou quando os 4 homens foram levar o paralítico amigo, aquela casa não puderam entrar. E o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, é de que as pessoas estão buscando alguma coisa da parte de Deus. Muitos ali tinham a vontade de ouvir o discurso de Jesus. Muitos ali tinham a vontade de ver os milagres de Jesus. Muitos ali estavam para questionar Jesus. A grande questão é que nós precisamos saber naquela multidão onde nós estaríamos. Não basta estar somente na multidão, é preciso ter uma atuação. E é por isso que nós vamos ver a tudo agora de 4 homens, 4 amigos que são anônimos, que você não sabe o nome deles, mas que foram amigos de um paralítico, amigos de levar e vencer uma multidão, vencer um desafio, não por buscar um milagre deles, dos 4, mas para buscar um milagre de alguém. Confere comigo no verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Aqui você veja de que a figura que Marcos narra não somente é do paralítico, ele não é a figura principal, mas 4 amigos. E eu queria ver com você atitudes que esses 4 amigos tiveram. Em primeiro lugar, esses 4 amigos, como eu disse a vocês, eram anônimos, não buscavam reconhecimento de si. Tanto é que o evangelista Marcos não diz nem o nome deles. A gente não sabe quem eles são, não sabe como eles eram. E a figura que nos mostra aqui é a figura de 4 servos que não estão interessados em si mesmo, e que não buscam um milagre para si, mas buscam levar alguém para Cristo. E a pergunta que deve queimar o nosso coração, deve condoer a nossa alma, é de nós sabemos que nós temos levado pessoas para Cristo. Nós já aprendíamos ontem com Rafael na reunião da mocidade, ele dizia para a gente, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar e fazer discípulos, a ordem não é só ir, mas é fazer discípulos. E quantas pessoas doentes será que eu e você está levando para o Senhor Jesus Cristo? Nós não convertemos ninguém, mas nós podemos levar alguém. Podemos levar alguém em oração, podemos levar alguém como esses homens levaram, mas não somente levaram. Olha no verso 4 que eles faziam, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. Olha a atitude desse povo. Se você visse uma multidão, um obstáculo, será que a atitude mais correta ou a mais fácil seria, olha, nós chegamos até aqui, nós carregamos você até aqui, mas aqui a gente não podemos passar, aqui tem uma multidão gigantesca, a gente não pode levar você mais. Mas quando os servos estão comprometidos com a glória de Deus, com o reino de Deus e com o amor de fato, aquele que não podia, eles vão e são ousados. Deus gosta de pessoas ousadas. E nós, infelizmente, não somos tão ousados como esse homem, de subir para uma maca, de subir através de cordas, na maior dificuldade do mundo, colocar uma pessoa que não podia, por cima de um telhado, destelhar aquele local, colocar a pessoa lá dentro, para que não elas fossem curadas, porque elas não iam ganhar nada com isso, mas para que alguém fosse curado por intermédio da ajuda delas. Elas não podiam curar, mas elas sabiam quem podia curar elas. Ou ele, o paralítico. Aqueles homens anônimos, aqueles 4 homens que nós negligenciamos ele, nós olhamos sempre para o paralítico, eram homens operosos. Eles não somente tinham fé, como Jesus falou, vendo-lhes a fé, não vendo-lhe a fé do paralítico, mas vendo-lhes a fé. Eles, como o pastor acabou de falar, eles criam e eles praticavam. Que Deus nos ajude a ser assim como eles.
a ser ousados, a ser crentes, a ser missionários. Aquele paralítico não podia ir sozinho. Sem aqueles quatro homens que não têm nome, aquele homem nunca poderia ter um encontro com Jesus, com o Salvador. E vejamos nós a ação que parece ser tão pequena, porque aqueles 4 homens, nem Jesus falou com eles, falou com um paralítico, mas a glória daqueles homens não estava nisso, tem um reconhecimento. Que Deus nos ajude, irmãos, nós precisamos disso. Nosso lema, o lema da nossa igreja, o lema da igreja ortodoxa, sempre é a glória de Deus, como o pastor sempre repete aqui. Nunca foi a glória para o homem, nunca foi a glória para um episcopo, para um papa, para um padre, para um pastor. Porque nós vamos passar, nós morreremos. Aqueles 4 homens, nós nem sabemos de onde é que eles são, de onde é que eles vieram, para onde é que eles foram depois. Mas eles levaram alguém ao Salvador. Eles colocaram alguém nos pés daquele que pode curar do corpo e da alma. E eu queria muito tratar nessa noite, não somente a questão do paralítico em si, nem do glorioso Redentor que nós vamos ver, mas a questão desses 4 amigos. Sempre que você vê uma situação dessa, pense naqueles 4 homens que não tinham nome. Não precisamos ter nome, precisamos levar alguém ao Salvador, precisamos levar alguém a Jesus. Agora continuando, porque nós olhamos, o milagre revelou que aqueles 4 amigos, eles estavam interessados não nos milagres de Cristo, mas em levar pessoas a Cristo. Mas nós temos que olhar agora a figura do paralítico. Era alguém dependente das pessoas, era alguém impotente, alguém marginalizado, alguém que, como eu disse a vocês, não podia fazer nada. E a situação espiritual do homem também é essa, é de paralisia. Nós estamos aqui não porque nós vemos por nossas forças, eu sempre digo para vocês isso, os irmãos sabem muito bem disso, essa igreja prega constantemente isso, que nós não temos força de nada, mas é somente a graça de Deus, assim como naquele paralítico, ele não podia de forma alguma chegar ao Salvador, mas a graça de Deus alcançou ele, nas pequenas coisas, não somente na cura dele, mas quando foi ajudado por aqueles homens. Nós precisamos chegar a Jesus como esse paralítico chegou, não questionando, como nós vamos ver daqui a pouco, o grupo dos ímpios, mas chegar no glorioso Redentor dependente, impotente, subindo pelo eirado, na humilhação daquela coisa, não poder fazer nada, porque quando nós não podemos fazer nada, é quando nós percebemos que Ele faz tudo por nós. Deus, como diz Pedro, Ele rejeita os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós vimos a atitude daqueles 4 amigos no versículos 3 a 5, do paralítico. Agora eu queria ver nos versículos 6, 7 e 8 a atitude dos ímpios. Porque diante do milagre não só tem aqueles que abraçam ele, não tem somente os crentes, mas tem aqueles questionadores, tem aqueles chatos que sempre vão criticar a nossa atitude e nossa fé. Olha só no versículo 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo seu espírito, ou por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O milagre revela dos ímpios a incredulidade. Nem todos vão crer nos milagres de Deus, nem todos vão crer na sua conversão. Samuel, será que é crente mesmo? Será que não é um religioso? Nem todos vão crer na obra de Deus, que Deus faz através da missão. Nem todos serão alcançados pelo Evangelho. E aqui esse grupo é muito enfático, porque aquele grupo era o grupo que preservava o ensino, era o grupo que preservava a lei de Deus, mas preservava da forma errada, porque preservava de uma forma que eles não esperavam um Messias, mas eles mesmos se colocavam como Messias, como aqueles que através do rigor e impondo coisas podiam salvar alguém. Não entenderam a lei de Deus, porque a lei de Deus dizia que você não pode ser salvo, porque você quebrou a lei, mas Deus mandaria alguém que ia salvar você. Por isso que os fariseus estão errados. Não eram errados porque eram zelosos e piedosos por fora, mas eram errados porque eram orgulhosos e soberbos por dentro, porque achavam que podiam de alguma forma se justificar diante de Deus, quando a lei nunca foi dada para alguém se justificar, mas para alguém de fato clamar para que Deus justificasse ele e tratasse ele como justo. Como Paulo diz, a lei manifesta nosso pecado.
Esse grupo era um grupo que via dizendo que era blasfêmia, atribuía uma obra de Deus a Satanás. E é um grupo que nós devemos primeiramente ver, será que nós não estamos nesse grupo daqueles que rejeitam a obra de Deus? Não somente o milagre extraordinário de Deus. Nós somos chamados a questionar sim, irmãos, mas também somos chamados a colocar nossa fé e crer na palavra de Deus. Os milagres estão aqui nessa palavra, os milagres são evidentes, e nós temos que atribuir a Deus toda a glória e toda a honra e dizer, de fato, nós não podemos receber nada se do céu não nos for dado, como diz João Batista. Isso é ter a atitude de um crente, nas mínimas coisas, é saber que nós não dependemos de nós mesmos. Se você está respirando, não tenha dúvida, essa respiração vem de Deus. Paulo vai dizer que é nele que vivemos, nos movemos e existimos, ele que nos dá respiração e tudo mais. Eram cheios de religião, vazios de salvação. Em vez de chegar para o Redentor e dizer, perdoe também nossos pecados, ele disse, isso é blasfêmia. Vendo que ele tinha feito tantas obras, que o Deus encarnado estava entre eles simplesmente rejeitam, e essa é a atitude do pecador diante de Deus. Se Deus aparecesse diante de pecadores como nós, sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus, nós simplesmente rejeitaríamos a Deus como esses fariseus. Nós somos fariseus muitas vezes, porque nós rejeitamos a atitude de Deus, quando Ele vem nos salvar. É preciso que Deus venha e rasgue nosso coração, e quebre nossa alma, e quebre nosso ser, e recrie, faça uma nova criatura de nós mesmos, senão nós não vamos crer em Deus. Ser fariseu é buscar as próprias obras diante de Deus. Esses homens não eram ateus, eram religiosos como nós também. Eram religiosos que iam para a igreja como nós também vamos para, mas tem uma diferença, porque nós buscamos a graça de Deus, e eles buscavam a lei, a justiça de Deus, e encontraram condenação. Quando a graça de Deus veio, eles rejeitaram, porque estavam sem a graça de Deus. E eu caminho para o final agora, mostrando por fim, o que é que o milagre revela sobre o nosso glorioso Redentor. Porque se eu ficasse nos homens, nós teríamos frustração, porque nós não somos os 4 homens, nós somos paralíticos. Se eu ficasse nos ímpios, nós ficaríamos tristes, porque muitas vezes nós somos também como esses fariseus nojentos. Mas quando nós olhamos agora para o glorioso Redentor, para Jesus Cristo, nós vamos olhar a graça se manifestando. Primeiro, versículo 2, confira comigo. Jesus anunciava-lhes a palavra. O propósito do milagre nunca é ficar um milagre por si só, não é somente ver pessoas que estão sentadas se levantando, pessoas cegas vendo, mas é mostrar o reino de Deus chegou, Deus está entre nós, Deus veio nos salvar, Deus veio nos redimir. Podemos olhar para Deus, podemos tocar em Deus, podemos servir, podemos sentir, podemos nos comunicar com Deus. A multidão estava lá para buscar milagre, para questionar, mas o Senhor Jesus fazia o quê? Ensinava-lhes a palavra. Nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos viver, nós precisamos nos maravilhar com a doutrina, como essa multidão também fazia. Em segundo lugar, versículo 4, ou melhor, versículo 5, Jesus disse, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. O propósito do milagre, o maior dos milagres, é o perdão de pecados. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. É Deus que perdoa e que nos dá a paz. Aqueles homens foram buscar uma cura física, acharam uma coisa bem melhor, foi a cura da alma deles, foi ter a certeza da salvação eterna, de que mais do que poder andar ou não andar, aqueles homens e aquele paralítico tinha a convicção de que Deus tinha perdoado ele. Ele estava em paz com Deus, ele estava em paz com o Criador, ele estaria como aquele ladrão que morreu naquela cruz e recebeu uma boa notícia: tu estarás comigo hoje no paraíso. Terceiro lugar, é para mostrar que ele conhece o segredo do coração dos homens. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente querer não mostrar para Deus. Ele sabe o que nós pensamos, e aqui é um ato de Marcos mostrar que aquele servo é Deus, porque só Deus conhece o segredo do coração dos homens. Isso é bom, porque Deus sabe cuidar da gente, de nós. Ele cuida de nós. Mas isso também é ruim, porque nós não temos como esconder diante dele. Isso deve nos levar a um constrangimento, a um quebrantamento.
Ele vem para revelar quem é Deus. Olha o verso 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Não é para mostrar a fama de Jesus, não é para mostrar que Ele é melhor do que os outros, não é para mostrar que Ele tem autoridade, como Ele diz lá em Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o nosso glorioso Redentor, Ele é o nosso glorioso Salvador, é Ele que tem toda a autoridade. E quando Ele quiser que essa pandemia passe, ela vai passar. Quando Ele quiser que um bandido não nos assalte, não vai nos assaltar. Quando Ele quiser que nós morra, nós vamos morrer, porque Ele é soberano. Ele tem autoridade para perdoar pecados, Ele pode nos perdoar. O trono da graça está aberto, não há pecados que Ele não possa perdoar. E ainda assim, perdoando o pecado, salvando, Ele faz uma coisa tão pequenininha, quer dizer para aquele homem no verso 11: eu te mando, levanta-te e anda, toma o teu leite e vai para a tua casa. Ele não somente restaurou a vida espiritual, a vida que estava caquética por dentro, que ninguém podia fazer, mas como prova disso, Ele restaurou também a vida daquele homem. Aquele homem volta a andar, volta a ter uma família, volta a trabalhar, volta a ter felicidade. Mas talvez se perguntássemos para aquele paralítico qual foi o melhor dos dois, foi simplesmente ter o perdão de pecados. Porque ele trabalhava, ele podia trabalhar por uns 50, 80 anos, mas perdão de pecados é uma coisa eterna. Que quando nós morrermos, a única coisa que vai bastar é: será que tivemos nosso pecado perdoado? E podemos fazer, e temos isso através de Jesus Cristo. Por isso nós podemos nos alegrar, nós podemos conviver nesse mundo de crise, não dependendo da crise. Por fim, e o propósito final do milagre, nunca esqueçamos disso, versículo 12. Então, ele se levantou no mesmo instante. Um parênteses aqui: milagre que a gente vê muito hoje é uma pessoa ora. Eu já ouvi falar sobre isso. Estava no projeto missionário. Chegou lá um grupo de pessoas: vamos orar pela sua visão. Você não usar mais óculos. Começaram a orar lá. Oraram uma vez. Está vendo? Não estou vendo. Oraram mais uma vez. Tirou o óculos. Não estou vendo. E orava e não vi. E orava e não disse. Só para quando a mulher disse assim: ó, estou vendo até melhor. Aí pararam de orar. Quando o Salvador cura, não é uma cura momentânea e não é uma cura por partes, é uma cura completa, definitiva, porque quem tem autoridade é Ele. Quem cura não é a gente. Nós não temos poder de curar ninguém. É por isso que você não vê pessoas vindo aqui buscando cura, porque nós não temos poder de curar, porque Deus pode curar aqui, pode curar na casa onde a pessoa estiver. Nós podemos ser agentes, instrumentos de Deus, quando Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer, mas nós não podemos agendar reunião de cura. Não podemos e não vamos fazer isso, porque nós não podemos curar ninguém. E ainda bem que não podemos, porque é Ele que pode. E se Ele pode, como a irmã Marinho cantou aqui, Ele é fiel a Ele mesmo. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. E se Ele não quiser curar, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele não vai curar e Ele vai ser glorificado na doença. Quantos paralíticos não foram curados quando Jesus veio para cá? Quantos não foram? Mas isso aqui foi. E o propósito está aqui, eu termino a minha fala. Tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e não secretamente, de todos, a ponto de se admirarem, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O propósito final da vida de Jesus não era auto-vanglória. Ele disse: Pai, eu te glorifiquei no céu, na terra, como tu és glorificado no céu. O propósito de Jesus vir aqui à terra, dele ter encarnado, crescido, morrido, sofrido, morrido, ressuscitado, é para que no fim das contas mostre: vocês não podem se salvar, mas Deus salva vocês, por isso a glória é para Ele. E eu me junto ao pastor quando ele disse: porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Ele sempre será glorificado. Eu não sei qual vai ser o propósito de Deus nessa crise, nessa pandemia, mas eu sei que no final das contas Ele será glorificado. Eu não sei quais são os propósitos de Deus na nossa crise pessoal, mas no final Ele será honrado, Ele será louvado, Ele será de fato aquele que nós renderemos glória a Ele. Dizemos: não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Por isso que o propósito de nossa vida é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Não tem como separar a glória de Deus e a alegria. Se nós o glorificarmos, nós nos alegraremos, encontraremos satisfação nele, porque a satisfação de qualquer homem é a glória de Deus, porque ele foi criado para isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos permita entender que o milagre de Deus, o maior deles é o perdão de pecados, e a proposta final é glorificar o nome dele. Deus nos abençoe em nome de Jesus.